Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Rivanildo Menezes, eu sou um ex-ateu. Faz mais ou menos 2 anos e meio que eu saí, da militância ateísta e fiquei mais de 25 anos dentro do sistema religioso. Hoje, devido a muitas pesquisas e buscando conhecimento sobre a origem da nossa vida, eu me deparei com a minha convicção que existe um Criador, que existe um Deus, como assim por dizer, que criou todas essas coisas por causa da complexidade da vida e de tudo que nos rodeia, É muito difícil a gente aceitar a ideia de que tudo surgiu do nada. Bom, enfim, hoje eu não sou evangélico, eu não sou católico, não faço parte de nenhuma religião e também não frequento denominações religiosas. Eu simplesmente posso me considerar um desigrejado, mas acredito no Criador, na providência e acredito nas Escrituras. Sei que muitas coisas dentro das Escrituras foram deturpadas, mas através de muito estudo, muita dedicação, a gente consegue ter ali o discernimento e tirar a prova dos nomes. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é um assunto interessante, porque eu vou falar com vocês sobre esse acontecimento, sobre esse desastre, vamos dizer assim, ambiental, que houve ali na Califórnia, nos Estados Unidos. Muito bem. Muitos evangélicos, eu acredito que por mau caratismo mesmo, por pessoas que não têm aí uma responsabilidade de pregar o verdadeiro evangelho, anunciam falsas mensagens, assim como essa do vídeo aqui na tela que você está vendo aqui, por exemplo. Pastor evangélico diz que Deus incendiou Los Angeles e compara a cidade a Sodoma e Gomorra. O líder religioso proferiu ainda uma ameaça, afirmando que o próprio Deus poderia incendiar casamentos se não fosse devidamente glorificado. Olha aí, se Deus não for glorificado, Deus vai lá incendiar até os casamentos. Então, o Deus apresentado pelo sistema religioso protestante, e é por esse motivo que eu não frequento a igreja evangélica, é que eles acreditam em um Deus vingativo, naquele Deus que gosta de castigar as pessoas, simplesmente porque se elas não fizerem o que ele quer, ponto final, a pessoa será castigada. Se determinada cidade não fizer tal coisa, ela será castigada e destruída. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Nós devemos aprender a diferenciar uma coisa. Existe o julgamento de Deus, existe o juízo de Deus, que vem sobre pessoas, cidades, nações. A gente vê isso muito no Antigo Testamento. E existe também a sua misericórdia. Agora, para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, muitas das vezes você entra até em contradição, que é uma das armas, até muitas vezes pela militância ateia, em dizer que o Deus do Antigo Testamento é um demiogro, é um Deus que castiga as pessoas simplesmente porque a mulher menstrua, o cara que trabalha no sábado, ele é castigado, enfim. Você vê um Deus bipolar apresentado em muitas ocasiões no Antigo Testamento. Porém, se você olhar com cuidado, você vai conseguir discernir que você encontra duas entidades. Um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão e de juízo, claro, com juízo, justiça. Há uma diferença entre a justiça e a vingança, E um Deus que é totalmente bipolar. Esse é um ser caído, é um anjo caído, que se passa pelo Criador, e aí a culpa acaba caindo no Criador. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Por exemplo, o protestante, ele tem aquele Deus vingativo, Se você não fizer o que ele quer, ele te mata. Se você não fizer o que ele quer, ele vai tacar fogo. Se você zombar dele, ele vai te castigar. Então, os evangélicos são desse jeito, Aquele Deus vingativo. Como você vê aqui, o pastor evangélico, numa das suas pregações na Igreja Assembleia de Deus, é o pastor Elias Cardoso, líder da Igreja Assembleia de Deus de Perus, São Paulo, ele atribuiu os incêndios em Los Angeles à falta de gratidão a Deus por parte dos artistas que participam do Globo de Ouro. Aí você tem aquela reportagem lá dos Estados Unidos, essa seria a apresentadora, que estava lá em Los Angeles e disse que ela zombou de Deus. Então foi por causa desse motivo que Deus foi lá e riscou fósforo, vamos se dizer, e incendiou a cidade toda, destruindo o patrimônio das pessoas. Mas, gente, isso não é o Criador. Eu vou explicar para você que não é Deus. Deus não é dessa forma que as pessoas pensam. Esse Deus vingativo. Ele é justiça, sim. A gente entende que haverá o período da justiça, o período do julgamento de Deus, que é o período da grande tribulação, que ainda não se iniciou. Aí é uma coisa totalmente diferente. É a punição por causa do pecado e dos homens preferir mais a mentira do que a verdade. Tá? Mas atribuir essas coisas a Deus é a mesma coisa do Antigo Testamento, Quando aparentemente Deus mandava
matar uma pessoa porque ela não trabalhava no sábado ou porque a mulher menstruava, isso não é Deus, de forma nenhuma não é o Criador. O Criador não é dessa forma. Você vê isso nas próprias evidências dentro da Bíblia, não é eu que estou inventando. Então, gente, esse mau caratismo de muitos evangélicos atribuir isso daqui a Deus, né, que isso foi feito por ele, isso aqui é uma mentira, tá? Então Deus deveria castigar somente ela que zombou, né? Então por que Deus não castigou eu quando eu estava no ateísmo durante mais de 8 anos? Xingando, falando mal, blasfemando contra Deus, falando um monte de bobagem. Por que ele não se vingava? Por que ele não se vinga desses ateus hoje? Porque Deus não é dessa forma, né? Ele é misericordioso. Tá? Ele é piedoso, ele é amoroso, é totalmente diferente desse Deus que as pessoas pintam sobre ele, principalmente o ateu. Um dos problemas de levar as pessoas ao ateísmo é o escândalo dos pastores, né? Esse Deus que é apresentado aí pelos pastores, um Deus que qualquer coisa lança você no inferno, você é castigado por toda uma eternidade, e uma série de coisas que não condiz com o amor dele. É tanto que 90%, eu acredito, da população já estão, né, fora dos caminhos do Criador porque querem. Então, gente, esse incêndio que aconteceu nos Estados Unidos, de acordo com a polícia americana, a polícia de Los Angeles prende suspeito de provocar incêndios, né? Então, existe uma série de atribuições. Existe a questão do aquecimento, existe uma questão do tempo seco, existe uma questão que na Flórida, nessa região, nessa época, é muito comum acontecer incêndios, assim como no Brasil, que tem aquela época de seca. Isso é normal em vários cantos. Então, não é porque a mulher falou mal de Deus que Deus foi lá e se vingou, né, de uma série de bairros, tacando fogo nas pessoas, que não tem nada a ver com isso. Então, não pense dessa forma do Criador. Isso aí são os evangélicos, mau caráter, que faz esse tipo de coisa para você pensar que Deus é mau, que Deus é cruel, que Deus é ruim. E não é dessa forma. Então, aqui está dizendo a reportagem, polícia de Los Angeles prende suspeito de provocar incêndio. Chamas provocam destruição e ao menos 25 mortos nos Estados Unidos. Quer dizer, só porque a mulher foi lá, falou que é uma cidade sem Deus, começou a zombar, e Deus foi lá, ao invés de se vingar dela, se vinga do povo. Não, gente, isso aqui é criminoso. As pessoas vão continuar zombando de Deus, as pessoas vão continuar blasfemando, porque muita gente não quer, é um direito delas. Mas entenda, o julgamento de Deus não é dessa forma, não é dessa ação. O julgamento do Criador vai exercer, ele vai exercer juízo. E quando o juízo de Deus vier, a porta da graça já está se fechando. E aí que fica complicado. Porque vai ser uma época que não haverá misericórdia, não haverá perdão, não haverá mais nada, porque as oportunidades estão sendo dadas, né? Então você vê aquilo que o próprio Cristo, ele ensinou para a gente no livro de Mateus, no capítulo 24, inclusive ele diz o seguinte, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não percebeu e levou todo mundo, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando duas moedas no moinho, uma será levada e outra será deixada. Então, a palavra de Deus é clara, tá, gente? Então, essas coisas que acontecem, você não tem que dar ouvido a esses líderes religiosos fraudulentos, gananciosos, cães gulosos. Por isso que Deus é contra os pastores, porque os pastores inventam essa situação para forçar as pessoas a aceitar, né, ir para a igreja para ser enganado, para ser manipulado, porque frequentar a denominação, cai para nós, frequentar a denominação religiosa hoje, tá? Dar um tiro no pé, é você ser manipulado, é você pagar para ser manipulado. Aí você vai pagar o dízimo, vai pagar as ofertas para ser manipulado e enganado, porque esses líderes, eles vão apresentar para você um Deus maldoso, cruel, um Deus demiurgo, um Deus que não tem capacidade não tem uma coordenação intelectual, não tem, vamos dizer assim, um controle intelectual, precisa mais de um tratamento, um psicólogo, né? Esse Deus apresentado pelo sistema religioso, do que o próprio ser humano. Então, gente, o Eterno, o Criador, Yahweh, o nosso Pai, ele não é dessa forma. E Deus não tem nada a ver com o que aconteceu em Los Angeles. São atitudes humanas, são reações humanas, são provocadas por seres humanos. A própria polícia já conseguiu identificar os prisioneiros. Os caras foram mais de 50 pessoas que ajudou a tacar fogo lá. Então não tem nada a ver com isso. E Deus não se vingou da mulher. E Deus não vai se vingar dela porque simplesmente ela zombou de Deus dessa forma. O Criador vai exercer julgamento com todas as pessoas no dia do juízo. Aí sim, eu, você, ela, todos nós, ateu ou não ateu, umbanda ou não umbanda, candomblé, né?
pessoas que têm outras religiões vão prestar conta perante o Criador, mas é das nossas obras, das nossas ações. Inclusive, eu tenho aqui alguns textos bíblicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha só, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que nós somos responsáveis pelos nossos erros. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Então, se você semeia mentira, esse monte de engano que os líderes fazem, você vai colher o que você está plantando. Romanos 6, 2, 6 ao 8. Diz que Deus julgará cada pessoa de acordo com as suas ações e recompensará de acordo com o que fez. Então, ele vai você está entendendo? Isso é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus não é se vingar porque você xingou ele, porque você falou nele, porque você mandou ele para aquele lugar, que não sei o quê. Não, não é dessa forma. No dia do juízo, você vai ter que prestar conta, porque ele é o Criador. Agora, se você aceita ou não aceita, é um direito seu, e eu respeito a sua descrença também. Mas veja, Mateus 15, versículo 19, diz assim, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, tudo está perante ele. Tudo que a gente faz oculto, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo está diante dele. É um memorial. E aí, eu, você, toda a humanidade, não tem conversa. Vai ser dobrado o joelho e nós vamos passar pelo juízo de Deus. Aí não tem conversa. Provérbios 24, 12. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Às vezes a gente tenta se justificar, né? Assim como Adão e Eva tentou se justificar, um colocando a culpa no outro. Então não adianta hoje a gente falar assim, eu faço isso, eu faço boas obras, eu sou isso, eu sou aquilo, então Deus vai me justificar porque eu faço isso. Não. Nada justifica. A única pessoa que pode nos salvar é Cristo. É tanto que no livro do Apocalipse, quando João chegou na sua visão no céu, lá no capítulo 5, se não falha a memória, fala de um livro selado com 7 selos. João chega nos céus, ele fica desesperado. Por quê? Porque ele não encontra, nem na terra e nem nos céus, ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele olhou para a terra, nem no reino dos mortos, nem os profetas, nem os homens de Deus, o juiz, ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então o anjo apresenta para ele o único que é digno, o Cristo, o Messias, Yahshua. Esse é aquele que pode desatar os 7 selos e trazer o julgamento e a recompensa para aqueles que são do Criador e para aqueles que não são do Criador. Então não adianta, o provérbio está dizendo assim, você tentar se justificar. Gente, nenhum de nós não tem desculpa. Não haverá desculpa. Diante de Deus não haverá desculpa, porque Ele conhece a intenção dos nossos corações. Tá? Então, esse Deus apresentado pelo sistema religioso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, é esse Deus apresentado pela Bíblia que ele mais parece com um dragão. Tá? Então, veja aqui que eu quero passar para você uma diferença entre o Deus do evangélico do verdadeiro Criador. Olha só, na Bíblia, esse Deus do Antigo Testamento não é todo o Antigo Testamento, mas em muitas passagens ele se apresenta como um dragão. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele me ouviu. Bom, templo, né? Então veja bem que Deus não tem templo, porque o Criador não habita em templos feitos por mãos de homem. Aqui em Apocalipse 21, versículo 22 a 25, diz assim, não vi templo algum na cidade. Então, se não tem templo lá no céu, como que é que Samuel viu o Senhor no seu templo? Então não tem templo. Esse Deus enganou Samuel. Veja. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, as minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Agora, olha só. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre seus pés. Montou no querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto, na qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Agora, olha isso daqui. Um fogo sai da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente, sobre fogueira de juncos.
seu sopro acende o carvão e da sua boca soltam chamas. Esse ser aqui é exatamente o demiurgo. Esse é o falso Deus. Esse não é o Criador. O Criador não se parece com o dragão. O Criador tem aparência humana. Deus é espírito, João 8, 24. Portanto, sua aparência não se parece com nada que possamos descrever. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, nos diz: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum vereu a minha face e viverá. Como seres humanos pecadores, somos incapazes de ver a face de Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua glória. Então, a aparência de Deus, que você observar em vários textos bíblicos, é a aparência de humano. Ele não tem nada a ver com o dragão. Esse dragão que sopra fogo, que acende carvão, que sai fumaça das suas narinas, isso é um dragão. E veja que a Bíblia diz em Apocalipse quem é o dragão. Apocalipse 12, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então veja que quem é que engana o mundo todo? Não é somente o mundo de hoje, é desde o princípio da humanidade. Quem é que engana? A antiga serpente, chamado Diabo, dragão. Não é que um dragão realmente existe. Isso aqui é uma metáfora, tá? Mas quando a Bíblia refere-se ao diabo de dragão, exatamente está falando dessa personalidade. É a personalidade do diabo. Então o Criador não tem essa personalidade. Dragão na Bíblia sempre foi uma referência a Satanás. Então não venha me dizer você que Samuel estava falando com Deus, porque não estava. Primeiro, que Samuel clamou e Deus ouviu do seu templo. Em Apocalipse diz: pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o Cordeiro, são o seu templo. A cidade não precisa do sol, não existe templo. E o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Beleza, pessoal? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Fique com Deus, que o Criador te abençoe, te guarde, proteja. Tenha discernimento, não caia na conversa de muitos evangélicos, porque querem forçar a barra, né, através da desonestidade e acabam ridicularizando o próprio Criador, né, onde as pessoas vão dizer: tá vendo? Então, se eu não obedecer a esse Deus, Deus vai tacar fogo na minha casa. Se eu não quiser servir, ele vai me destruir. Não, ele não é dessa forma. Você tem a livre escolha, você faz da sua vida o que você quiser, o que der na sua telha. Pode fazer o que você quiser, você é livre para fazer. Porém, lembre-se que as consequências daquilo que você fizer, você vai ter que prestar conta. E disso, gente, não tem como escapar. Existem leis universais, existem leis espirituais. E elas vão ter que ser seguidas. Se você não seguir, beleza. Mas vai chegar o dia do acerto que nós vamos ter que prestar conta. Então não caia na conversa de nenhum pastor evangélico, porque a Bíblia são contra os pastores. Quando a Bíblia diz: e ele chamou para pastores, doutores, evangelistas, ele está falando para os apóstolos. Pastor é um dom, não um cargo ministerial que vai colocar você dentro de uma igreja de pedra, te cobrar dízimo, oferta e mandar você lavar a igreja, ou te colocar numa escala de diácono, você vai servir aqui e aquilo outro. Isso é tudo conversa fiada no sistema religioso para te enganar. Forte abraço para você, tudo de bom, um abraço e até o próximo trabalho. E se inscreva no canal se você quiser. Beleza, pessoal?